vamos para uma definição bem importante na álgebra, que é a distância entre pontos em um plano cartesiano. Bom, a questão já nos deu os dois pontos, o ponto A e o ponto B. Primeiro vamos entender como é que é a característica de um ponto no plano cartesiano. A característica dele é desta forma. Seja lá qual for o ponto, quando ele está no plano cartesiano, ele precisa de coordenadas. Então ele precisa de um par ordenado. Então, o nosso ponto sempre vai ter essa característica. Um ponto no nosso eixo x e um ponto no nosso eixo y. No caso do exercício, ele nos deu o ponto A, que é 2 e 3, e o ponto B, que é 5 e 7, certo? No caso do ponto A, o número que vamos procurar na nossa coordenada x é o 2. X é o 2. E no ponto B, o mesmo ponto, o ponto que vamos procurar na nossa coordenada x é o valor 5. Assim, na coordenada y, vamos procurar o ponto 3, né, na nossa reta y, e depois vamos procurar o ponto 7 na nossa reta y. Vamos mostrar na prática como vai ficar toda essa teoria. Vamos lá. Aqui é o nosso eixo x. Já me adiantei e coloquei nosso laboratório de análise aqui. E o nosso eixo y, certo? Ponto A. O ponto A é igual a 2 e 3. Então, o x vale 2 e o y vale 3, do nosso par ordenado. Vamos considerar que a cada dois quadradinhos aqui no nosso linha, não sei se dá para vocês verem, nosso papel é milimetrado. Então, vamos considerar que a cada dois aqui vai ser uma unidade. Então, temos uma unidade, temos duas unidades. Opa, encontrei aqui o nosso ponto x no nosso plano cartesiano. O ponto x, na verdade, encontramos na reta x o número 2, que é justamente o que vamos analisar aqui. Agora temos que encontrar na reta y, já nessa reta aqui, o nosso eixo y, nosso número 3, nosso ponto y na reta y, certo? Então, a cada dois quadradinhos é uma unidade, então vamos colocar um aqui, o 2 aqui e o 3 aqui. Encontramos na nossa reta y o ponto 3. O outro passo é conectar esses dois planos no plano cartesiano. Vamos pegar aqui uma linha para fazer essa conexão perfeita, né? Vamos pegar aqui, esticar até mais ou menos o nível do nosso ponto 3 e depois vamos conectar aqui o 3 a essa nova conexão. E aqui acabamos de identificar no nosso plano cartesiano o ponto A, que é justamente o 2 e o 3, certo? Agora, vamos prosseguir com os estudos. Agora, vamos encontrar o ponto B. O ponto B é igual ao valor 5 e o valor 7, onde o 5 é x, o par ordenado x, e o 7 é o par ordenado y. Vamos encontrar esses indivíduos no nosso gráfico. Continuando aqui a nossa busca, né? Então, aqui vai ser o número 3, aqui vai ser o nosso número 4 no eixo x, e aqui vai ser o nosso número 5. Encontramos aqui o próximo ser a ser estudado, né? Que é justamente esse indivíduo aqui. Agora, vamos caçar o 7 no nosso eixo y, certo? Aqui, 1, 2, 3, aqui prossegue a contagem, 4, prossegue a contagem 5, prossegue a contagem 6, e prossegue a contagem 7. Encontramos o indivíduo. Vamos agora conectar esses pontos no nosso plano cartesiano. Fazendo a conexão, esse vai conectar, vai subir até o nível aqui do nosso 7. Vamos pegar aqui outra linha e fazer a conexão. Fazendo a conexão, encontramos o ponto B, que é 5 e 7. Beleza, né?
O próximo passo é a gente relembrar o conceito de hipotenusa. Eu vou relembrar o conceito e minutos depois vocês vão entender por que eu estou relembrando. Imagine que tínhamos, né, tínhamos um triângulo. Tínhamos um triângulo aqui. E ele tinha um valor aqui, né? Esse triângulo, ele já tinha um valor aqui, seja lá quem for ele, eu vou chamar esse valor de B. Não, vou chamar esse valor de A. E tinha esse valor aqui, seja lá qual for esse valor, eu vou representar por B. E esse aqui era o ponto onde não sabíamos que valor era esse. Essa distância aqui, ó. Não sabemos qual é o valor dessa distância. E representávamos também, vou representar também por qualquer letra. Eu vou colocar aqui H. Quando tínhamos esse problema, utilizamos a ferramenta matemática chamada cálculo da hipotenusa, a fórmula da hipotenusa. É bem famosa. Por quê? O que se tratava? Para encontrar o valor dessa distância, o valor da famosa hipotenusa, o que faríamos? Pegaríamos ela, elevaríamos ao quadrado e depois somava esses lados, né? Somávamos esses lados, é igual a esse lado mais esse lado, só que também ao quadrado. Seja qual for esses dois resultados aqui, quando jogamos nessa fórmula, nós sempre encontrávamos o valor, e ainda podemos encontrávamos, imagina só, o valor da hipotenusa. Essa mesma psicologia vamos transferir para o gráfico e você vai já entender por quê. Tá? Vou apagar aqui. E vou apagar aqui esse triângulo, porque eu sou meio danado com uma visão bem poluída. Tá, vamos lá. Olha só, do ponto A ao ponto B existe uma distância, existe esta distância aqui, ó. Do ponto A ao ponto B essa distância, e eu vou marcar ela como vermelho. Certo? Ou melhor, eu vou usar uma linha contínua, não tracejada. E vou marcar ela como vermelha. Se o intuito do exercício, o intuito dessa nossa teoria é calcular a distância entre esses dois pontos, e acabamos de descobrir essa distância, só que não temos ali a medida dela. Descobrimos que existe essa distância, mas não sabemos a medida. Vamos usar o outro raciocínio para ficar bem simples. Vamos supor que estamos numa rodovia e passamos por uma placa na rodovia com o valor 2 km. Aí eu me toquei, eu olhei para aquela placa e já vi que eu estou a 2 km de algum lugar, certo? Bom, como eu não sei o percurso que eu percorri anteriormente até detectar essa placa, a minha contagem vai ser a partir dessa placa. Bem desatento, não? Prosseguindo a viagem, encontrei uma nova placa. Essa placa diz 5 km. Bom, já que eu me toquei na placa 2 km e em seguida descobri uma nova placa na rodovia que marcava 5 km, então, se eu quero saber qual é essa distância que eu percorri de uma placa a outra, eu tenho que pegar o ponto final e subtrair do ponto inicial. Ou seja, eu tenho que pegar, se eu quero saber a minha distância, eu quero só pegar nosso ponto final e subtrair do nosso ponto inicial. Certo? Assim eu vou saber a distância que eu percorri. Não importa para mim, né? Não vou conseguir identificar o que aconteceu da placa 2 km para trás. Mas a partir do momento que eu detectei ela e mais na frente encontrei uma nova placa, se eu quiser saber essa distância, é só subtrair. Então vai ficar 5 km menos 2 km. E esse valor vai ficar 3 km, ou seja, da placa 2 km até 5 km, eu só percorri 3 km. Agora vocês vão entender por que essa psicologia também vai funcionar no nosso plano cartesiano. Apagando aqui, né? Apagando. Prosseguindo nosso exercício. Aqui temos a distância, mas não sabemos o valor, seja lá qual for ele. Mas temos as nossas duas ferramentas, que é o cálculo da hipotenusa e esse conceito de distância final
em distância inicial e eu quero saber essa distância total, subtraindo uma pela outra. Aqui é um fato que desse ponto até aqui existe uma distância, assim como deste ponto até aqui. Eu vou até tracejar ou marcar. Até aqui existe um ponto, eu vou marcar de vermelho. E aqui também existe uma distância, né? Existe uma distância daqui até aqui, que eu também vou marcar de vermelho. Olha só, no nosso gráfico apareceu uma hipotenusa, e é nela que vamos usar aquela nossa ferramenta que eu apresentei para vocês antes da minha briga ali na estrada, na rodovia. Vamos lá? Esse ponto aqui, né? Esse ponto aqui é o número 3. Ele pode, a partir daqui para cá que inicia a contagem. Então, esse número é o ponto 3 e aqui é o ponto 7. Então, se eu quero saber essa quantidade aqui, esse valor, né? Se eu quero saber esse valor dessa distância aqui, eu só preciso pegar o 7, diminuir do nosso ponto inicial, que é o 3, e vamos encontrar o valor 4. Aqui também há um percurso, há uma distância, há uma medida. Então, se aqui é o 5 e aqui é o 2, eu quero saber qual é esse percurso, essa distância, essa medida, seja lá o que for que eu esteja analisando nesse cálculo de distância, basta eu pegar o 5, subtrair do 2 e eu vou encontrar o valor 3. Agora ficou bem mais fácil, já que temos a ferramenta do cálculo da hipotenusa, já sei como se calcular a quantidade de estrada percorrida, né? E agora ficou bem mais fácil saber quanto vale a distância entre desses dois planos no nosso plano cartesiano, desses dois pontos no nosso plano cartesiano. Troquei as bolas. Vamos lá? Temos a nossa ferramenta nova, a ao quadrado é igual ao nosso a ao quadrado mais o nosso b ao quadrado. O a ao quadrado, vocês concordam que é essa distância, assim como era no nosso antigo triângulo que mostrei? E vocês concordam que esse b ao quadrado também é essa distância, que é o b do nosso antigo triângulo que eu acabei de apagar? Ótimo. Então, esse cara aqui vai ser justamente o valor que estávamos procurando. Vamos prosseguir com o cálculo sem medo agora. Fizemos nossa análise, fizemos nosso estudo de caso e agora é tudo matemática. A partir de agora é só cálculo, né? H ao quadrado, que não sabemos quem é, que é justamente a distância que queremos encontrar, vai permanecer ali isoladamente isolado. O nosso a ao quadrado é 3, então vai ficar o 3 ao quadrado, mais o nosso b ao quadrado é 4. 4 ao quadrado. H ao quadrado vai ser igual. 3 ao quadrado é 9. 4 ao quadrado é 16, certo? Nosso H ao quadrado permanece na briga, não sabemos quem ele é. E 9 mais 16 é 25. Perfeito, certo? 25. Vamos agora fazer o quê? Se aqui temos uma equação que de um lado da nossa igualdade temos um elemento ao quadrado, do outro lado da igualdade, temos um número já definido, já sabemos quem ele é. O que vai acontecer aqui? O que acontece além de uma igualdade? Se de um lado da igualdade eu tenho uma multiplicação de dois números, se eu preciso identificar quem é esse número, ele vai passar para o outro lado da nossa igualdade fazendo a operação inversa. Ao contrário de multiplicação, é divisão, então vai passar dividindo. Vocês já viram isso em equações de primeiro grau. Agora, nesse nosso caso aqui, que temos uma potência, um número ao quadrado, se eu preciso identificar quem é esse número, e não sabemos quem ele é, e do outro lado temos um número já definido, o x vai permanecer aqui, esse ao quadrado, né? Ele vai para o outro lado da nossa briga, para o outro lado da nossa igualdade, fazendo a operação inversa. E a operação inversa da potenciação é a radiciação.
Então, se eu quero saber quem é esse elemento, basta te retirar a raiz quadrada do elemento que está além da minha igualdade. A mesma coisa vai acontecer aqui. O nosso H vai permanecer, o nosso 25 ele vai agora ser submetido a uma raiz quadrada, o que implica que o nosso H vale 5. Certo? Então, acabamos de descobrir que essa distância entre o ponto A e o ponto B é o valor 5. Certo? Espero ter ajudado. Esse é um dos exercícios que eu vou responder de distância entre pontos num plano cartesiano. E até a próxima aula.